Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao programa Doutora Beth Entrevista. Nessa série de entrevistas que estou fazendo, que se você não assistiu ainda, eu convido você para ir até o canal e não perder nenhuma das entrevistas, porque estão bem interessantes. Nosso objetivo aqui é aprofundar e trazer outros profissionais com outras visões, que possa fazer com que você entenda melhor essa questão toda da dependência emocional, da codependência e de todo esse sofrimento e de como tratar. Hoje, a gente está trazendo aqui, eu estou muito contente de trazer um colega psiquiatra, que é o João da Cunha Bueno. Então, como eu disse para vocês, ele é médico, psicanalista, pós-graduado em psiquiatria e especialista em dependência química. E vai apresentar hoje um tratamento diferente para a codependência, do qual eu nunca falei aqui no canal, e que pode ajudar muitas pessoas que aí estão sofrendo. João, quero agradecer muito a sua presença, a sua gentileza de oferecer o seu conhecimento aqui no canal. É um prazer estar aqui com você, Elizabeth. Estamos aqui à disposição, discutir muito sobre codependência, um assunto tão difícil, um espectro tão amplo. Estamos aqui à disposição também para falar sobre dependência química, porque as coisas andam juntas, né? Estamos aqui à disposição. Muito obrigada. Bom, eu quero deixar claro para vocês o seguinte: diferentes profissionais podem ter visões diferentes. Como eu já tenho dito para vocês, a codependência ainda nem está no CID, né? nem está nos códigos internacionais de doença. Então, ainda está sendo muito estudada. Se houver aqui uma diferença de opiniões, não se assustem, é assim mesmo. Enquanto se estuda um transtorno, as pessoas vão buscando caminhos diferentes e, quem sabe, também chegam a conclusões diferentes. Então, não se assustem. É normal que isso aconteça, e a medicina é assim, a gente vai estudando, vai aprofundando e conhecendo cada vez mais. E se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora, né? Porque aí você sabe que a gente sempre traz um conteúdo de qualidade, buscando trazer o melhor possível que existe de novidade, de atualidade para vocês. Bom, então vamos lá, vou começar então fazendo as perguntas para o João. João, como foi? Como é que você teve contato com a codependência e começou a trabalhar com ela? Elizabeth, então, foram há muitos anos atrás, mais ou menos 37 anos atrás, iniciando a minha carreira profissional, né, na área de dependência química, e meu trabalho sempre incluiu, né, presencialmente, no processo de imersão que eu faço aqui, a presença do codependente junto, né? Na época, né, como os casos de alcoolismo eram mais prevalentes, né, a gente chamava de co-alcoólatra, né? E a presença deles, né, obviamente, para ajudá-los, para conscientizá-los da questão da dependência e como lidar com o alcoolismo do seu familiar, a gente começou a perceber que existiam algumas características, né, nos codependentes muito peculiares, né? E, a partir daí, o próprio conhecimento, as literaturas a respeito de codependência, principalmente da Melody Beattie, né, que no Codependência Nunca Mais, e outros, né, vieram acrescentar esse contato mais profundo, na necessidade do codependente ser tratado na mesma intensidade do que o dependente químico. Essa foi a minha experiência, e conforme os anos foram passando, a gente foi aprofundando o conhecimento e o contato e a ajuda ao codependente, né? O espectro é grande, né? Seja mãe ou seja marido e mulher, né? Nos vários tipos de relação, né, de codependência, né, a gente foi aprofundando o conhecimento e, com isso, os codependentes começaram a ter um acompanhamento técnico, né, na mesma intensidade que o dependente. Quando você fala de na mesma intensidade, explica um pouquinho mais, por favor. Porque o dependente químico, quando vinha se tratar, a preocupação era maior com ele, né? Mas a gente começou a perceber que o sofrimento gerado, né, pelo dependente químico no ambiente familiar, colaborando com a codependência, né, ou intensificando já uma codependência prévia, né, a gente começou a perceber que emocionalmente o codependente precisava, a nível emocional, mais ajuda, às vezes, até que o próprio dependente químico. E esse suporte começou a ser dado em cada vez maior intensidade, e os benefícios foram muito grandes, não só pela recuperação emocional do codependente, mas também da própria relação entre os dois, do processo simbiótico que existe entre o codependente
e o objeto de codependência. Sim, entendo. Os danos emocionais são muito profundos, às vezes anteriores até o processo de dependência química, né? Um comportamento, né? Considera um vício de comportamento a codependência, né? E se isso não for trabalhado, se isso não for devidamente trabalhado, pode atrapalhar a própria vida do próprio codependente, mesmo com o seu dependente recuperado. Entendo. Você deve ter notado que hoje existem muitas maneiras das pessoas nomearem a codependência, né? Então, muitas pessoas chamam de dependência emocional ou dependência afetiva, codependência emocional, codependência química. Eu vejo aí muitos termos. Como é que você vê isso tudo? Como você diferencia ou não? São todos próximos, são todos sinônimos, né? Mas o que a gente tem percebido, né, independente da nomenclatura, né, todos tentam trabalhar com o sofrimento dessa pessoa, né, com o sofrimento, seja com um dependente químico ao lado, seja... porque eu acredito que a codependência não necessariamente necessita ter um dependente químico ao lado, né? O codependente, para mim, é aquele que é, vamos dizer, viciado, vamos dizer, ajuda os outros de uma forma tão intensa em detrimento da própria existência pessoal. E isso é que gera o maior sofrimento dentro dela. E todos esses, vamos dizer, sinônimos, né, levam ao mesmo tipo de sofrimento, seja numa relação conjugal, seja numa relação pais e filhos, ou filhos e pais, as várias conexões que existem no processo de codependência. E você vê outras características também, além dessa que você colocou, de cuidar demais do outro, né? De certo modo, se eu entendi bem, pessoas se colocam em segundo lugar e colocam o outro em primeiro lugar e inverte aí, né, a situação. Você vê outras características? Além dessa atitude, por trás disso, acredito que esteja sempre associado a uma baixa autoestima, né? A necessidade de reconhecimento através do processo de ajuda, né? O reconhecimento do outro e de si mesmo, né? Para alimentar o seu processo de autoestima, né? A autoestima está sempre, a baixa autoestima está sempre conectada com o processo de codependência. A necessidade intensa de ajudar e estar em direção ao outro e não a si mesmo. Sim. Uma causa tão nobre que é ajudar o outro, né? Só que o codependente esquece de olhar para dentro de si. Entendo, claro. E você acabou formulando um tipo de tratamento diferente da psicoterapia habitual, embora você também faça, pelo que eu entendi no que nós estávamos conversando antes, né? Você também faz a psicoterapia, mas você formulou um tratamento que é diferente. Conta um pouco para as pessoas como é esse tratamento que você pensou. Como eu falei, né? Inicialmente esse tratamento se iniciou junto com o dependente químico, né? E a cada experiência, a cada evolução dentro do processo terapêutico, né, de ajuda, a gente foi percebendo e lidando mais tempo com o dependente, passando por um processo semelhante, né, um aprofundamento da história emocional da pessoa, de uma visão plena do processo, da conscientização do processo de codependência, em paralelo ao dependente químico, né? O tratamento é conjunto. Podendo também, muitos codependentes já nos procuraram a nível, já, por exemplo, divorciados ou separados ou estão sozinhos, né? Para cuidar desse processo interior, né? A pessoa, é muito difícil ela lidar com os próprios sentimentos dela. Nós fazemos aqui um processo de imersão terapêutica de 5 dias, onde a pessoa tem a possibilidade de parar 5 dias e fazer essa introspecção profunda sobre o processo de vida dela. A individualidade é extremamente importante, porque cada codependente tem o seu histórico pessoal. Claro. Muitos desses codependentes passaram por situações, vêm de famílias disfuncionais ou famílias abusivas, né? Ou vivências abusivas nos seus relacionamentos. Cada um com a sua individualidade merece o devido cuidado. Claro. Então, explica um pouquinho mais dessa imersão, que você chamou de imersão. As pessoas precisam ir até... É uma imersão terapêutica.
Isso, e as pessoas precisam ir até um local, quer dizer, aí no caso, como você falou, que muitas vezes acontece do codependente ir com aquela pessoa de quem ele depende, né? Vamos imaginar aqui uma situação de marido e mulher, né? Então, iriam os dois para essa imersão, essa que seria a ideia. Isso normalmente vem os dois, mas eventualmente o codependente vem sozinho, né? Ele já não tem mais o companheiro, o agente, claro, sim, vamos dizer, que atribulou a vida. Ele está sozinho e sofrendo. Sim, eu entendo. Ou o próprio dependente químico ou a pessoa problema, vamos colocar assim, não deseja se tratar. Mesmo assim, tratamos o codependente junto nos nossos grupos aqui. São grupos pequenos, de 2, 3 pessoas, né? É uma imersão muito individualizada, né? Para que a gente possa dedicar ao histórico pessoal de cada paciente com muita profundidade, com muita calma, né? Inicialmente fazemos uma consulta para avaliação, para posteriormente agendarmos essa imersão terapêutica. E essa imersão, a pessoa então passa o dia inteiro fazendo uma série de coisas que são programadas. Você pode explicar um pouquinho mais como funciona? Isso, tem toda uma programação específica, né, de conscientização, de aprofundamento, né, do entendimento do processo. Entra numa segunda-feira, sempre numa segunda-feira, e sai na sexta-feira. A pessoa permanece aqui, é uma imersão onde a pessoa permanece no local. E você tem também situações ou experiência com um codependente e outras pessoas, e outros transtornos que não a dependência química? A gente percebe que o codependente muitas vezes está associado a outros tipos de pessoas, problemas, né? Outras disfunções, principalmente os transtornos de personalidade. Assim que eu vejo também na minha prática. E você tem essa experiência dessas pessoas? Essas pessoas, assim, aceitam, outra pessoa, problema, aceita de fazer a imersão? Acontece isso? Às vezes, mas normalmente pessoas com distúrbio de personalidade, mesmo não sendo dependentes químicos, né, eles são bastante refratários ao processo terapêutico, né? Mas às vezes vêm, às vezes conscientizam e participam, mas normalmente é difícil vir. Estávamos conversando antes e você falou da semelhança entre o codependente e o dependente químico no funcionamento, até mesmo a nível bioquímico cerebral. Você gostaria de falar um pouco mais sobre isso? Isso é pela experiência, a gente foi percebendo que é um vício de comportamento, né? Semelhante ao processo de dependência química. Na dependência química, vamos colocar o álcool como substância, né? A pessoa desenvolve dependência, a dependência gera uma série de problemas na vida da pessoa. E, não obstante os problemas, a pessoa continua a beber. No codependente, segue o mesmo padrão. A pessoa se associa a uma pessoa problema, que gera uma série de problemas na vida dela, e, não obstante a isso, ela permanece na relação, ou mesmo se separando desta relação, as próximas relações normalmente são similares. Existe essa percepção, né, de mesmo que a pessoa se separe daquela situação, problema, as próximas relações delas normalmente são, né, de forma muito similar. Entendi. E é disso que a pessoa precisa se desintoxicar, vamos colocar assim. E os estudos da neurociência hoje mostram que muitas emoções, né, como a raiva, como a vitimação, como a culpa e outras, né, existe um processo bioquímico envolvido, né, cerebral envolvido. Provavelmente, a gente aí por similaridade, né, acreditamos que o sistema de prazer e recompensa deve estar associado. Isso quer dizer da mesma forma que no dependente químico ou na pessoa problema, é isso que você quer dizer? Isso, a gente percebe que mesmo o codependente, quando se separa do problema, né, entre aspas, né, como se entrasse em abstinência, né, ele sente falta de ter aquele objeto de, vamos dizer, onde ela tenta ajudar ou controlar ou manipular, etc. É muito difícil ela se manter sozinha. Por isso, rapidamente, ela procura outro relacionamento ou outro contato com uma pessoa que precisa de ajuda. É como se fosse um processo de necessidade interna, acredito que isso seja inconsciente, né, dela procurar uma nova relação similar àquela que ela tinha tido antes.
E já tivemos muitos exemplos nesses anos todos. Pessoas com vários relacionamentos, e todos complicados, todos extremamente tóxicos, né? E a pessoa, quando vem se tratar, percebe que algo a impulsiona a encontrar essa relação problema novamente. E acredito que parte disso é um problema bioquímico, né? Além de emocional, interno, né, da pessoa. É como se a pessoa necessitasse disso. Tá, entendo, sim. E você falou de relacionamentos tóxicos. Fala um pouquinho mais a respeito disso, né? Assim, como é que você percebe essas relações entre o codependente e a pessoa de quem ele depende? O codependente tudo suporta, né? Os abusos mais inimagináveis, né? Seja econômico, seja emocional, às vezes abuso físico, né? E a pessoa permanece no relacionamento. Quer dizer, por mais toxicidade que exija, a pessoa se mantém nessa relação. E aí que está, né? A gente percebe que essas pessoas, mesmo quando não suportam mais, se separam daquilo, as próximas relações, principalmente, obviamente, se não se tratar, as próximas buscas serão relações tóxicas também. Mas, assim, a questão do abuso, né? A gente fala de relação tóxica, estamos falando de abuso. Quem é que abusa? Quem é que é o abusador? Quem é a vítima? Fala um pouquinho disso. Esse assunto é complicado. Entendo. Porque acho que existe um processo simbiótico aí, né? Essa simbiose que precisa, caso a caso, ser bem avaliada, bem esclarecida, bem mostrada para os pacientes, né? Que ele faz parte do processo. Então, é importante que o codependente deve perceber que ele não é só uma vítima, mas é coautor do processo também. Essa conscientização eu vejo como extremamente importante, né? Senão, o codependente, aquele que recebe o processo de agressão, vai sempre se colocar numa posição de vítima, e não de algoz do próprio problema. Ela precisa entrar num processo de mudança. E esse é o principal objetivo de qualquer tratamento de codependência. Que o codependente pare, pelo menos durante alguns dias, para olhar profundamente para dentro de si, olhando todas essas questões envolvidas, vivenciais, anteriores até o processo que está vivendo, para que possa se desconectar dessa ligação doentia que ela tem, né? Da procura incessante de relações complicadas, só olhando profundamente para si mesmo. Mas e aí você falou, eu entendi a questão, como você colocou, agora o codependente também, você vê como abusador, ele também pode ter essa tendência, ele pode também, em alguns momentos, passar aí desse ponto na relação com o outro? Acredito que sim. Sim, porque ele é extremamente controlador, né? O codependente normalmente é extremamente controlador, e enquanto aparentemente controla a situação, né? Ele está usufruindo benefícios daquela relação, perpetuando o processo doentio, enquanto tiver benefícios emocionais. Que benefícios você vê que ele tem? Da falsa sensação de controle. Fantasia, principalmente, eu coloco como uma fantasia de controle, fantasia de onipotência. Estou sobre o controle da situação. Estou conseguindo manipular o meu dependente, vamos colocar assim. Isso vai até um certo ponto. Enquanto ela traz benefício, ela mantém o carro-chefe dela, e principalmente o carro-chefe, eu vejo que esse processo de ajuda traz um conforto para a sua autoestima, né? Que normalmente é baixa autoestima, né? Nessa possibilidade de estar sempre à frente do dependente, sempre fazendo por ele, fazendo, inclusive, às vezes, economicamente, ela se mantém com uma falsa sensação de preenchimento pessoal. Esse talvez seja o maior benefício. Isso poderia explicar aquela síndrome de abstinência que o codependente vem a ter depois? Perfeitamente. Quando ela se vê sozinha, ela tem que parar e olhar para dentro de si mesma, né? E aí talvez aí o grande estresse, o grande conflito pessoal, de o quanto eu me abandonei, o quanto eu me deixei de lado, o quanto eu não me cuidei. Por isso, se não se cuidar, rapidamente procura novamente uma relação tóxica, uma relação complicada para aliviar aquele sentimento. E quais são os maiores... O codependente de recuperação, ao contrário, né, se liberta de si mesmo, né, se liberta desse processo interior. E aí, consequentemente, vai conseguir ter relações afetivas, né,
de toda a ordem, né? Muito mais construtivas e benéficas para a vida dela. Tá, entendo. Quais são as maiores dificuldades que você encontra nessa abordagem com os codependentes? É que ele não se vê como doente, né? Até mesmo porque... Essa é a negação. Uhum. A negação do codependente é não se ver doente. O doente é o outro, né? Esse mecanismo projetivo que o codependente faz constantemente, né, em relação à pessoa problema com quem ele convive. Especialmente quando é um caso, me parece, de um dependente químico, ou um transtorno de personalidade, ou bipolaridade, alguma coisa muito, vamos dizer, um transtorno floreado, a gente diz, né, com muitos sintomas. Então, a pessoa se coloca muito como o outro que está tão visível, né, o doente, ele é o problema, né? Ele é o problema, eu sou muito mais saudável do que ele, né? Mas o interessante é que, mesmo assim, o codependente se mantém no processo. Por isso, ele está igualmente tão doente quanto o outro, né? Porque se mantém dentro do processo, achando ainda que vai ter o controle sobre o outro, por causa dele, a pessoa vai se tratar, ou vai se curar, ele vai resolver o problema da outra pessoa, mas não vai. E essa talvez seja a maior frustração do codependente, né? De perceber que ele não tem poder nenhum sobre o outro. E começar a descobrir, a partir de um bom tratamento, né? E perceber que o único poder que ele tem é de mudar a si mesmo e mudar a própria história. E a continuidade, depois da imersão, então, entendo que a sua proposta é começar com uma imersão, veja se eu entendi bem, e aí depois existe uma continuidade nesse tratamento, como funciona? A imersão serve principalmente para quebrar esse processo de negação, de não admissão do processo emocional, né? Posteriormente, como o dependente químico faz, né, a manutenção em terapia de grupo, né, de acompanhamento, por tempo indeterminado. Claro que em alguns casos a gente recomenda atendimento individual também, mas pelo menos acompanhamento em terapia de grupo, de dependentes junto com codependentes. É o que eu faço aqui há muitos anos. Os dois juntos. Entendo. Os dois juntos. Então, deixa eu entender. Mesmo que seja uma problemática que não a dependência química, que seja um transtorno de personalidade ou outro, você coloca todas essas pessoas no mesmo grupo, é isso? Perfeitamente. Principalmente aí o codependente, né? Porque o codependente normalmente aceita mais ajuda e permanência no grupo, né? E através dos outros, inclusive, dos outros exemplos, né, de outros codependentes, né, isso traz um processo de manutenção, uma ajuda que eu vejo como fundamental. O processo de tratamento ele é contínuo, é um processo tem começo, mas não tem fim. Sim. Agora, uma pessoa poderia, por exemplo, entrar no grupo sem fazer a imersão? Não, só com a imersão. Então, começa com a imersão, isso é fundamental. A imersão é fundamental. No passado, eu já tentei, tanto dependentes como codependentes, entrarem no grupo sem fazer a imersão, e o resultado não foi favorável. Porque o processo de imersão leva uma consciência muito grande, muito maior. E assim, o perfeito entendimento da dinâmica do trabalho, né? E as experiências com dependente, inclusive, codependente só de consultório e depois frequentar o grupo não foi muito boa. A pessoa não está preparada porque os grupos são bastante intensos, né? Bastante fortes, né? Bastante diretos. A pessoa tem que estar bem preparada para poder participar. E você que está dando apoio para esse grupo? É você e o grupo ou tem outros profissionais? Sou eu. Não, eu sou o único profissional, né, que conduz. Que atende o grupo. Isso sempre é um atendimento meu, né? Não existe outro profissional presente. Existem os pacientes mais antigos que acabam sendo colaboradores, profissionais, né? Leigos que acabam ajudando muito a dinâmica de grupo, colaborando, pela própria experiência pessoal, seja dependente, seja codependente. Acabam colaborando.
Eu estou tentando imaginar o grupo, porque eu estou pensando aqui, se for um casal, por exemplo, né, o casal, digamos que ele seja a pessoa identificada como problemática e ela a codependente, digamos assim. E aí eles entram, fazem a imersão, depois de 5 dias, então eles vão começar a participar do grupo. Tá, e não acontece assim de dar muito rolo, porque as questões do casal aí, elas devem vir, né, à tona, e as questões mal resolvidas ali da vida a dois devem... E isso não causa aí uma maior dificuldade? Eu estou tentando imaginar como seria. Por isso a semana de imersão. Na semana de imersão nós tratamos das coisas mais pessoais, mais individuais, mais peculiares daquele casal, daquele paciente, né? E na terapia de grupo as discussões mais amplas, né? E normalmente as questões mais difíceis já foram tratadas na imersão. Então a terapia de grupo vem para acrescentar novas coisas e as pessoas já vêm mais resolvidas para a terapia de grupo. E a experiência de terapia de grupo já é experimentada na própria semana de imersão. No final da semana de imersão, na quinta-feira à noite, eles já experimentam o primeiro grupo, né? Sim. E aí já se envolvem, obviamente, se identificam com os outros, tudo, né? E isso que é muito interessante, há uma quebra dessa preocupação de se expor e etc. Eu tenho atendido muito mais codependentes do que dependentes químicos atualmente, embora eu também seja especialista em dependência química, mas eu percebo que tem uma facilidade ou uma empatia ou algo diferente que vamos dizer, faz com que eu escolha mais os codependentes, né, na minha prática habitual. E eu percebo, assim, muitas pessoas que não continuam, não perseveram no tratamento, até o que eu chamo de superação. Eu não entendo que haja uma cura, eu queria até saber a tua opinião. E você acha que existe uma cura, isso ou não? Ou superação? E as pessoas tendem a perseverar com você, ou você nota que também param muito no meio do caminho? Eu acho que o tratamento não tem fim, né? Porque acho que a gente pode sempre melhorar. Mas é claro que depois de algum tempo, depois de alguns meses, depois de alguns anos, às vezes, a pessoa consegue se autogerir, né? De uma forma um pouquinho melhor. Mas a grande maioria acaba procurando novamente depois para retomar e voltar para o grupo. Mas existe no próprio dependente químico existe, né? Já estou melhor, já estou bom e não preciso mais do grupo, não preciso mais de manutenção. Eu acho que a manutenção é boa para todos. E, se possível, para sempre. Lembrando, esse para sempre, não como um processo de dependência do grupo, né? Sim. Mas da grande percepção que, se eu melhorar, eu melhoro. Eu posso melhorar sempre, né? O grupo é muito rico, né? O grupo as discussões e o crescimento emocional, existencial, eu acho que ele não tem. Acho que o ganho de liberdade, né? O ganho de liberdade é constante. Essa liberdade pode ser cada vez maior, cada vez mais plena, cada vez mais inteira, né? Então você tem pessoas lá no teu grupo que estão há anos até. Algumas que estão há pouco tempo e outras... Sem dúvida. Tem pessoas que, como eu já estou há 37 anos, às vezes parecem até antigos pacientes para fazer uma visita, mas entre dependentes e codependentes, tem alguns com mais de 20 anos, alguns com quase 30 anos, que frequentam um grupo no sentido emocional, até o dependente químico, não mais pela dependência química, mas pelo crescimento emocional, pelo crescimento existencial. Misturado com os pacientes mais novos, né? A pessoa renova o processo, podendo ajudar aquele que está começando também. É sempre agradável, sempre construtivo, né? Essa renovação dos mais novos, dos intermediários, dos mais antigos. E o grupo tem um limite de tamanho ou não? Ele vai crescendo e é ok, tanto faz? Com a pandemia, nessa época de pandemia, nós tivemos que deixar o grupo menor, né? Tá. Inclusive, agora estamos ainda nessa fase emergencial, a gente teve que interromper a terapia de grupo. Nós estamos voltando, provavelmente semana que vem voltamos, mas com um número limitado de 10, 12 pessoas. Sim. E vamos fazendo um rodízio, um grupo maior, né, de 25, 30, 35 pessoas que frequentam o grupo normalmente.
e a gente tem que fazer um rodízio entre elas por causa da pandemia. Tá, entendo. E você também trabalha online? Você faz atendimento para psicoterapia para codependente online? Isso, as primeiras sessões, não. As primeiras sessões eu prefiro presencial, para ver o contato inicial, o corpo assim, tete a tete, para o processo de envolvimento, de empatia e etc. Para depois, sim, depois de alguns atendimentos, se a pessoa solicitar, a gente pode fazer online. Tá. E você também pode tratar do ponto de vista psiquiátrico, você pode medicar, se você nota que a pessoa também necessita de um suporte psiquiátrico, medicamentoso. Claro. Tanto o dependente químico como o codependente podem ter suas comorbidades, né? Então, nós encontramos na dependência química pelo menos um nível de 50% a 60% dos dependentes têm alguma comorbidade, né? Uhum. Os codependentes que vêm acompanhando, muitas vezes, processos de ansiedade, depressão, são muito comuns, são Sim. tratados e, muitas vezes, conforme a necessidade, medicados também e acompanhados nisso, do ponto de vista psiquiátrico. João, como é que você vê, agora mudando um pouquinho, né, a questão da origem? Como é que você acha que acontece a origem da codependência, na tua percepção? Essa é uma discussão de muitas horas, né? Isso, eu sei. Mas, assim, pela percepção que eu tenho, não todos os casos, mas a grande maioria dos casos, não é universal, mas vem de um histórico anterior, vem de uma família disfuncional, essa pessoa passou por um processo de tensão, de abuso, né? Abuso de qualquer ordem, né? Uhum. Para desenvolver o processo de codependência. Por isso que o codependente, né, normalmente exige, para mim, um cuidado nesse lado emocional muito mais cuidadoso, inclusive, né, do que o dependente químico. Porque o codependente, inclusive, ele emocionalmente, ele não se intoxica, ele não amortece com nada. Ele vive o sofrimento, né, sem amenização de nenhuma substância. Mas, normalmente, eu vejo esse histórico anterior, né, histórico de abuso, de sofrimento, onde existe uma necessidade constante, está sempre certa, sempre pronta, né? Sempre essa personalidade codependente, se é que a gente pode chamar assim, já é criada desde muito lá atrás. É muito interessante você falar nisso, porque eu também tenho essa percepção de que seria um transtorno de personalidade, embora é a minha visão de todos os anos que eu venho tratando esse público, que a maior parte mesmo, a história começou lá atrás e houve uma distorção, uma disfunção na personalidade. Então, eu vejo também dessa maneira, embora eu sei que há colegas e profissionais que questionam muito isso, eu respeito, não tem problema, mas eu também vejo que começa muito lá atrás, né? Como a gente sempre faz esse aprofundamento, né, do histórico pessoal do codependente, né, a gente tem uma percepção muito clara, né, não em todos os casos, né, não é universal, como eu já falei, mas a incidência de um sofrimento grande anterior é muito presente. Essa questão da formação dessa personalidade, que ainda não podemos chamar, né, de codependente, ela foi sendo alimentada. E depois, com as circunstâncias da vida, alimentada mais ainda, né, pelas circunstâncias da busca pessoal. E, coincidentemente, encontra depois na vida mais íntima, nos relacionamentos, não só de conjugais, mas de amigos e amigas, né, relações que predominam esse processo muito claro de codependência nas relações. Tá, entendo. Voltando um pouquinho para a questão do grupo, você falou que o grupo tem, então, diferentes pessoas, inclusive com diferentes relações. Então, por exemplo, tem lá pessoas com relação conjugal, pais e filhos, e como é que é isso, né, no dia a dia? Isso é enriquecedor ou se torna um pouco mais difícil? Conta um pouco. Na maioria dos casos, é sempre produtivo para o grupo, né? São histórias diferentes, né? Eu acredito que a codependência mais, assim, vamos dizer, diferenciada
que a gente vê é o codependente quando é filho, né? Quando o pai ou mãe são codependentes. Existe, mas obviamente dentro de uma terapia de grupo, né? Tudo é aprendizado, né? A emoção é a mesma, a conduta é a mesma, né? Aquela mãe ou aquele pai fazendo pelo filho tudo aquilo que o cônjuge, por exemplo, faz pelo outro, né? Em termos de facilitação, de proteção, de mentir por ele, de fazer por ele, ou tentar controlar a dependência do filho, né? A relação é muito semelhante, mas, obviamente, casos diferentes. Sim. Eu acredito que a codependência materna ou paterna, inclusive, é muito mais difícil de ser tratada. A minha experiência também é impressionante como é mais difícil quando é um pai ou uma mãe em relação aos filhos, né? Eu tenho um bom exemplo de uma codependente muito antiga, minha aqui, de muitos anos, já uma senhora, já tem seus quase 80 anos, que eventualmente, aí, agora na pandemia não, mas ela sempre vem no grupo, o problema dela era o filho, né? Ela sempre usava um exemplo que eu guardo muito até hoje, né? O codependente de filhos é como se estivesse com as mãos amarradas com arame farpado. E conforme mexe a mão, para onde mexe, dói. Por isso, tão difícil, né? Tão difícil. A relação afetiva de um pai ou de uma mãe com um filho é completamente diferente de um companheiro com uma companheira, no sentido de relacionamento. Como é que um pai ou uma mãe vai se divorciar ou se separar de um filho, né? Isso é muito mais difícil, muito mais doloroso. Sim. A minha percepção é que essas mães ou o pai, talvez até especialmente mãe, acho que mãe é mais ainda, né? Ela identifica muito a codependência como sendo o amor. A gente sabe que são dinâmicas bem diferentes. A dinâmica do amor é diferente da dinâmica da dependência. Mas a mãe que tem essa dependência, ela não consegue visualizar essa diferença para atuar de uma maneira mais amorosa do que apegada. Esse é o grande trabalho que a gente tenta fazer, né? Quebrar mostrar que aquele tipo de amor não serve para o dependente químico, né? Sim. Que ela pode continuar amando o seu filho, mas vai ter que ser de uma forma um pouco diferente. A gente chega aos extremos, né, da codependência familiar, assim, a gente vê mães indo bater em traficante, indo, às vezes, até comprar droga para o seu filho, né? A gente tenta mostrar que não é por aí, essa facilitação, esse amor demais, vamos dizer, tem que ser feito de uma outra forma. Sim. Mas é difícil mexer com com esses núcleos, né? Até talvez porque tenha, Exato. Também, nesse caso, mais benefícios ainda. O que você acha? Isso, essa sim. A gente costuma, a simbiose de relacionamentos entre pais e mães dependentes, com seus dependentes, né? É muito mais simbiótica do que entre relacionamento de cônjuges. É muito mais difícil quebrar. Bem, a gente está quase acabando, mas eu gostaria que você falasse, você tem alguma mensagem para esse público que é sedento de informação boa, de informação rica? Você gostaria de tocar mais um tema que eu não tenha perguntado? Eu acho que o mais importante, o codependente, o dependente químico, que eu ouvi também essa entrevista, né? Depois de tantos anos de trabalho, né? Que existe saída, que existe recuperação, que existe um trabalho que pode ser feito, né? Que existe, obviamente, uma disponibilidade da própria pessoa em querer enxergar essa liberdade mais profunda dentro de si, né? Que não para de buscar, né? Existem as literaturas que podem ajudar, o codependente tem Codependência Nunca Mais, eu acho que dificilmente um livro melhor do que esse, para ver uma iniciação dentro do processo. Recomendo também muito o seu livro, né? O Livre, Porém Juntos, e os livros de conscientização da dependência química. Juntos, porém livres. Juntos, porém livres. Juntos, porém livres. Eu inverti, né? Juntos, porém livres, que eu já conheço o seu livro há muito tempo, é muito bom. E procurar os grupos também, os grupos anônimos, né? Além dos nossos profissionais, os grupos anônimos que existem
e ajudam tanta gente também, são muito bem-vindos, né? Eu estimulo as pessoas a procurarem, né, os grupos de familiares, seja o Naranon, seja o Palanon, o MADA e etc. Os vários tipos de grupos de amor exigente, todos eles são extremamente importantes na ajuda aos trabalhos dos profissionais. Bom, quero então agradecer muito a sua presença aqui, eu acho que foi muito rico, eu tenho certeza que trouxe mais reflexões aí para esse público que, né, busca muito conhecimento e autoconhecimento e busca também a recuperação de algum modo ou de outro, não é? Nem todo mundo tem a facilidade de ter o acesso ou à psicoterapia, ou a você ou a mim, mas esse conhecimento já vai produzindo aí algo pelo menos de conscientização para as pessoas, não é? Eu que agradeço, sempre à disposição, né? Agradecer a nossa amiga Márcia Gomes também, que nos conectou, né? Sempre à disposição de vocês. E, de novo, procurem ajuda, que existe solução. Muito obrigada, então. E se você gostou dessa entrevista, eu peço então que você dê o seu like. Se você ainda não for inscrita no canal, nesse momento vai até lá, clica naquele botãozinho de inscrever-se e aproveita e clique no sininho para receber as notificações. E compartilhe essa entrevista com pessoas que você percebe que, quem sabe, precisam desse conteúdo e podem se beneficiar dele. Tudo de bom para você, tenha uma ótima semana. Até o próximo vídeo.